Boa tarde, professora Patrícia. Boa tarde, Joyce, tudo bom? Tudo bem? Boa tarde a todos que estão aqui com a gente. Boa tarde especial à professora Marta Pereira, que já está nos prestigiando aqui através do chat. Obrigada, professora Marta. Bom, pessoal, é com muito prazer que a gente dá início ao nosso primeiro webinário sobre empreendedorismo e inovação em saúde. Esse evento ele foi montado e pensado com muito carinho e com a expectativa imensa de trazer transformação na vida de vocês, profissionais, né, que estão desejando empreender na área da saúde. A Hawking Cursos e a Prudêncio Consultoria, com o apoio da Unileia, agradecem pelos mais de 130 inscritos. Realmente está sendo um sucesso e um prazer aqui para a gente. Na certeza de que as nossas temáticas vão contribuir positivamente para o start inovador e empreendedor. Eu sou a Joyce Teixeira, diretora da Hawking Cursos, e estarei acompanhando vocês nos bastidores desses 3 dias de evento. E é com imenso prazer que eu passo a palavra para a professora Patrícia, que vocês estão vendo aí na tela, que com muita competência não mediu esforços para ofertar temáticas e debates de excelência aqui no nosso webinário. Aproveito para informar um pouquinho antes, né, que ao término das explanações, o espaço vai estar aberto para perguntas. Então, pode tirar suas dúvidas, não tenham medo, participem, viu? E que o link para a lista de presença será enviado no chat aqui das apresentações. E qualquer dúvida, nós estamos disponíveis pelo WhatsApp, que nós encaminhamos via e-mail para vocês. Muito bom. Obrigada, Joyce. Imagina. Obrigada a todos que estão aqui nos acompanhando, os próximos que estarão chegando. Então, vamos iniciar aqui a nossa conversa, o nosso bate-papo. Vou fazer uma apresentação breve, tá? Uma introdução, para que em seguida o professor Pedro possa fazer a explicação dele e estar conosco, ok? Bom, então hoje nós falaremos sobre o empreendedorismo e o perfil do empreendedor. Vamos lá. Bom, então, para quem não me conhece, o meu nome é Patrícia Prudêncio, eu sou enfermeira, formada pela UFMS, sou especialista em enfermagem e cuidado pré-natal, sou especialista também em ginecologia e obstetrícia pela Faculdade de Galileu, especialista em unidade de terapia intensiva neonatal pela Uniaselv, meu mestrado e meu doutorado foi em Ciências da Saúde pela Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo, e o meu pós-doutorado foi em Ciências da Saúde pela Universidade Estadual Júlio de Mesquita Filho, da Unesp. E eu sou idealizadora da empresa Prudêncio Cursos e Consultorias, e a minha área de atuação é a área de saúde da mulher, a saúde da criança, o empreendedorismo, inovação em saúde e o gerenciamento de enfermagem baseada em evidências. Então, no final, deixarei aqui os meus contatos para que vocês possam entrar em contato, né, caso tiverem interesse. Bom, então, vamos começar, né, o nosso bate-papo. Bom, então, por que nós vamos abordar hoje sobre o empreendedorismo, né? Qual a importância de nós trazermos essa temática, né, de abordarmos com os profissionais da saúde, com todos os profissionais, né, como um todo. Mas nosso enfoque hoje aqui é para os profissionais da saúde. Então, qual que é a importância de fazermos essa abordagem? Então, vamos lá. Bom, nós sabemos que o empreendedorismo tem tido uma grande visibilidade de acordo com o panorama que nós estamos vivenciando. Nós sabemos que o panorama que nós estamos vivenciando, né, teve um impacto, né, sofreu um impacto muito importante e ainda sofre, né, atualmente, pela pandemia da Covid-19. Então, nós sabemos que a pandemia trouxe importantes reflexos tanto para a parte da esfera mundial quanto na esfera nacional. Então, nosso país, né, todos nós fomos atingidos. E isso agravou a crise econômica do nosso país, né, que nós já vivenciávamos, e isso teve um impacto muito importante, né, considerável, porque aumentou ainda mais as taxas de desemprego, a precarização, né, do trabalho, o aumento das desigualdades sociais. Nós sabemos que isso está muito evidente, que isso repercutiu muito, né, acentuadamente após essa vivência, né, e ainda estamos vivendo a situação da pandemia. Também a crise, né, o colapso do sistema de saúde, né, que foi vivenciado, ainda sofremos impacto, sofremos as consequências dessa situação, e toda a repercussão que teve, por exemplo, em relação, por exemplo, aos profissionais da saúde. Nós sabemos que houve um grande desgaste, né, tanto na parte de sobrecarga profissional, desgaste, exaustão, muitos profissionais da saúde vieram a óbito,
muitos abandonaram suas profissões. Então, ou seja, são aspectos aqui, hoje eu trouxe apenas alguns, mas existem vários outros que acabam impactando no empreendedorismo, tá? Então, hoje eu quis ressaltar esses aspectos principais. E todos esses aspectos acabaram refletindo também numa busca crescente pelo empreendedorismo. Isso não apenas no nosso país, no Brasil, mas em todo o mundo. Tá? Então, em vários países, o empreendedorismo tem ganhado um grande destaque, tá? uma grande procura, uma grande inserção. E nós sabemos, né, já existem vários estudos, várias evidências científicas que mostram os impactos positivos que o empreendedorismo pode trazer. Isso não somente para o empreendedor, mas também para a sociedade e para o país como um todo, tá? E a situação da pandemia da Covid-19, como nós acabamos de mencionar aqui, ela trouxe impactos, né, potencializou essas oportunidades empreendedoras, tanto para as pessoas que já eram, para os profissionais que já eram empreendedores, quanto para os profissionais que tinham aquele instinto empreendedor. Tá? Então, isso acabou favorecendo, né, vamos dizer assim, um aspecto que acabou tendo uma repercussão positiva, buscando, né, abrindo essa oportunidade para esses profissionais. E aqui eu trago uma referência do Monitor Global de Empreendedorismo, tá? Que é uma referência muito importante, né? Deixei aqui uma ilustração para que vocês possam visualizar, que vou passar aqui no próximo slide que está melhor explicado. Então, esse Monitor Global de Empreendedorismo é uma referência para todos os profissionais que desejam aprender sobre empreendedorismo, porque nessa referência ela traz muito bem explicado, traz muito bem discriminado todos os aspectos do empreendedorismo em relação aos países, às cidades, às regiões, faz toda a caracterização, por exemplo, do aspecto do empreendedorismo na parte de caracterização sociodemográfica, faixa etária, então traz todo um panorama do empreendedorismo. Então é uma referência muito importante, que vocês podem, né, quem tiver interesse, né, em compreender, em aprender mais sobre empreendedorismo, é uma referência de cabeceira, uma referência muito importante, tá? Então, é o maior, né, e o mais extenso estudo sobre empreendedorismo, porque foi realizado em várias partes do mundo, tá? E esse grupo, né, o GEM, ele teve início em 1999, foi uma parceria entre os Estados Unidos e o Reino Unido, englobou mais de 10 países e com o tempo foram entrando outros países. Tá? E quem faz parte desse grupo são equipes de pesquisadores, instituições acadêmicas de pesquisa, que envolvem mais de 100 países. Tá? Então, destaco aqui novamente que é uma fonte muito rica de informações relacionadas ao empreendedorismo para quem tiver, né, interesse em mergulhar, em se capacitar, em empreender nas suas ações. Tá? Eles acabam, né, divulgando, né, no site, é um site que está bem completo, vários relatórios, tópicos, então, assim, é algo que dá muita base para quem quer, né, se envolver, quem quer se aperfeiçoar nessa temática, tá? Então, aqui eu trago novamente uma ilustração, aqui são os dois modelos dos relatórios, né, os mais recentes, que foi de 2020 e 2019, onde traz toda essa temática, tá? Então, aqui, só para destacar, né, a única pesquisa no âmbito mundial que coleta dados sobre empreendedorismo diretamente com os indivíduos empreendedores, tá? E então, trazendo aqui também um pouco mais detalhadamente sobre essa plataforma que traz sobre os relatórios, sobre definições, sobre toda a caracterização, como eu já bem expliquei aqui, tá? Bom, então, agora eu vou trazendo um pouquinho sobre a terminologia, né? Vamos então já falar diretamente, o empreendedorismo. Então, nós sabemos que essa é uma terminologia que tem vários tipos de definições, então vários pesquisadores trazem definições diferentes. Muitas se complementam, mas a que nós vamos destacar aqui hoje é essa definição dada pelo Grupo GEM, tá? Pelo Consórcio Internacional GEM. Então, eles trazem que o empreendedorismo é qualquer tentativa de criação de um novo negócio, seja uma atividade autônoma, né, individual, uma nova empresa ou uma expansão de um empreendimento já existente. Então, ou seja, o profissional de saúde que estará envolvido no empreendedorismo, ele estará inserido, né, na tentativa de criar, na certeza, né, de criar algo novo ou de aperfeiçoar algo em algum ambiente de trabalho que ele já esteja atuando, tá? Então, por isso que aqui diz, né, uma nova empresa ou a expansão de um empreendimento que já existe, tá? Ou seja, investindo para que esse empreendimento venha a crescer, tá? Vamos lá. Bom, então, ainda falando do grupo do GEM, o empreendedorismo, ele é caracterizado como um fator essencial, né, de saúde e riqueza para a sociedade, tá? Então, é algo que vai gerir, que vai, como pode dizer, me fugiu a palavra,
é algo que vai rodar, né, fazer com que essa economia possa crescer e melhorar, né, apresentar resultados melhores, tá? Ela vai impulsionar essa produtividade, vai gerar mais empregos, vai promover a inovação em saúde. Então, o empreendedorismo traz todos esses resultados. Por isso que nós estamos aqui trazendo esse evento, né, esse webinar, trazendo essa temática, né, com todos os professores que vão participar nesse evento, para destacar essa grande importância, né, e atuação do empreendedorismo para os profissionais da saúde. E outra importante característica que o GEM traz é a importância do empreendedorismo para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né, que vão compor a Agenda Global 2030. Então, aqui trago uma apresentação breve, tá? Esse detalhamento sobre essa temática, eu farei hoje à noite, às 7h30 da noite. Então, quem quiser aprofundar um pouco mais essa temática, estejam conosco hoje às 7h30, tá? Então, a contribuição do empreendedorismo é muito importante para o cumprimento desses objetivos e, consequentemente, para a Agenda Global 2030. Então, isso tem uma grande importância, por isso nós queremos destacar para os profissionais a importância das suas atuações, né, cumprindo as metas e implementando ações empreendedoras para que possam cumprir essas metas propostas pelos objetivos, tá? A fim de contribuir para a Agenda Global 2030. Ou então, outros conceitos sobre empreendedorismo, né, destacando um pouco mais, é que ele é um processo transformador de sonhos em realidade, né? Então, muitas vezes, é aquilo que o profissional idealiza e que ele consegue colocar ali em prática. Ele é um processo de empreender, ele decorre da criação de novos negócios e geração de novos empregos, tá? Então, isso acabará gerando novas oportunidades para os novos profissionais. A arte de criar algo com criatividade e motivação, tá? Então, muitas vezes, o profissional que estará ali envolvido, que terá identificado uma dificuldade, terá que ter criatividade para implementar, né, uma solução que seja assertiva naquela temática e poder, então, gerar, né, essa ação empreendedora que resolva aquela questão, tá? Então, o ato de realizar algo novo e diferente a partir das necessidades identificadas, né, como eu acabei de mencionar. E a capacidade também de assumir riscos e inovar, ou seja, mas sempre, né, nós temos que destacar aqui, assumir riscos com responsabilidade, né, sabe? Assumir riscos de forma que não implique, né, na manutenção, no segmento das suas atividades, tá? Como empreendedor. Então, assim, exemplificando de uma maneira assim breve, simples, né, mais básica, como o profissional pode empreender. A pessoa que fala assim, mas eu quero empreender, por onde eu começo? Então, muitas vezes nós falamos que, muitas vezes, a experiência vivenciada pelo profissional na sua prática, ali profissional, já é um campo muito rico, né, onde ele estará tendo um olhar beneficiado para poder identificar essas dificuldades. Então, muitas vezes, as ações empreendedoras, elas decorrem de experiências vivenciadas pelos profissionais que identificaram dificuldades, identificaram problemas, e esses problemas foram motivos que despertaram, né, ideias, soluções a serem implementadas e geraram, então, assim, essa ação empreendedora. Então, muitas vezes, além dessas experiências vivenciadas, também por investigação, certo? Então, o primeiro passo, né, que eu trago aqui para essa ilustração dessa figura, que nós podemos identificar é isso, que o profissional deve primeiro identificar esse problema, identificar qual situação que está gerando dificuldade, qual lacuna de conhecimento existente, de repente algo que não é estudado, não é trabalhado, que ele queira investir nisso, qual o desafio, né, que precisa ser superado, que ainda não há uma estratégia, uma ação implementada, né, para superar essa determinada situação. Então, esse primeiro passo é a identificação. O segundo passo seria ele ter uma ideia e desenvolver essa ideia, ou seja, buscar uma solução que seja assertiva para este problema, tá? Ou seja, uma solução que venha gerar resultado, que venha ser positiva, tá? Que venha, de fato, preencher, né, aquele déficit, tá? E a terceira etapa seria aplicar essa solução e gerar benefícios para a sociedade, para si próprio, tá? E para o país, né, como um todo, tá? Então, assim, de uma maneira bem breve e resumida, seriam basicamente essas etapas, tá? Para que vocês possam compreender um pouco mais sobre como iniciar, né, essa ação empreendedora. E nós trazemos também, como nós falamos aqui anteriormente, sobre a definição do empreendedorismo, quando eu comentei lá sobre a definição do Grupo GEM, nós trazemos também alguns aspectos, né, diferentes, né, em relação ao empreendedorismo, porque muitos profissionais pensam que para empreender ele tem que necessariamente abrir
abrir o seu próprio negócio, ter uma empresa ou começar algo novo. Mas não necessariamente é isso. O empreendedorismo ele é muito mais amplo, tá? Então a pessoa ela pode empreender, o profissional de saúde ele pode empreender mesmo no ambiente de trabalho onde ele está atuando, tá? Mesmo sendo um funcionário de uma empresa, tá? De um hospital, de uma unidade básica de saúde, onde ele estiver atuando, que ele não seja um trabalho dele, mas ele pode estar empreendendo. Então, aqui eu trago as definições que trazem essa diferenciação entre o empreendedorismo e o intraempreendedorismo. Tá? Então, as características do empreendedorismo, aquela pessoa, né, como nós já comentamos aqui, cria o seu próprio negócio a partir de uma ideia ou uma solução. Já o empreendedorismo seria o funcionário dessa organização e que ele vai aperfeiçoar ou um processo de uma assistência, né, um processo ali da própria dinâmica do trabalho, ou então é mesmo um produto, tá? Então ele vai aperfeiçoar algo que já existe ou criar algo para ser implementado ali naquele próprio serviço, tá? Então, os tipos de abordagem, aqui os recursos, por exemplo, de empreendedor, serão de recursos próprios, já do intraempreendedor será recursos da própria empresa. Então, aqui tem toda essa diferenciação entre essas duas abordagens, tá? Do empreendedorismo e intraempreendedorismo que eu trouxe aqui para vocês. Agora, em relação às necessidades, né? Quando o profissional busca empreender, né? Então, o que nós conseguimos, né, visualizar e identificar na literatura? Muitas vezes, a razão de empreender ela é motivada por uma necessidade ou por uma motivação, tá? Então, a necessidade, muitas vezes, é a falta de acesso de oportunidade de trabalho. Então, muitas vezes, o profissional, ele não encontra um trabalho, está desempregado, né? Passa por uma situação difícil e ele opta, então, por tentar, né, migrar para esse ramo do empreendedorismo. Outra situação para necessidade seria a necessidade de recursos financeiros mínimos para a sobrevivência. Então, muitas vezes ele até tem um emprego, mas ele consegue conciliar as duas atividades, o próprio emprego dele e também essa ação empreendedora, abrir algo, empreender em algum ramo, tá? E aqui, como eu já comentei, né, demissões e desemprego. Já em relação às motivações, muitas vezes, qual que é a motivação de empreender? A pessoa é uma pessoa que tem ideias, acaba descobrindo algo importante sobre determinado aspecto, ela deseja ter uma realização financeira, ela deseja ter uma autonomia, muitas vezes também ela quer dar seguimento numa atividade ou então numa função, um trabalho que é da própria família, né? Então quer preservar isso em relação às gerações. É um projeto também pós-carreira, tá? Ou seja, às vezes a pessoa aposentou, já não está mais naquele fluxo, né, da atividade que ela já realizava e ela parte para essa opção, tá, de atuação, tá? Então, essas são algumas das necessidades e motivações de se empreender. E aqui eu trago para vocês também alguns dados que foram extraídos do relatório do GEM, né, como eu trouxe inicialmente, que traz sobre o percentual dos empreendedores, né, iniciais segundo as motivações, né? Quais são as motivações que geralmente levam as pessoas a empreenderem. Então, segundo alguns dados, tem para continuar a tradição familiar, né, como eu já mencionei, para constituir uma grande riqueza, não uma renda muito alta, fazer diferença no mundo. Então, muitas pessoas querem mesmo contribuir, que no caso seria aí o empreendedorismo social, trazer, né, os benefícios para a sociedade, tá? Para ganhar a vida, porque né, porque os empregos são escassos, tá? Como nós já comentamos. Então, aqui traz algumas diferenciações, né, e alguns achados importantes identificados pelo GEM, tá? Outra que importante identificação é em relação também ao percentual dos empreendedores iniciais, né, segundo as suas motivações. Então, aqui, como eu já comentei, só que aqui tem a diferenciação em relação aos homens e em relação às mulheres. Tá? Então, é interessante a gente observar aqui, por exemplo, para ganhar a vida, porque os empregos são escassos. Isso tanto teve uma grande incidência aqui, né, pelo público masculino, mas um destaque maior para o público feminino, tá? Então, a gente consegue também ver algumas diferenças, né, em relação à parte tanto de gênero, né, quanto mulher ou homem, né, a parte do empreendedorismo, né, como isso acaba repercutindo para os dois, tá? Ok, então aqui também em relação à população segundo o seu sonho, né? Quais são os objetivos de se empreender? Então, muitos relataram ter um sonho. Então, por exemplo, viajar para fora do Brasil, começar uma casa própria. Então, aqui tem vários motivos que levam também as pessoas a empreenderem, tá?
E agora falando um pouquinho sobre o perfil do empreendedor, né? Então, o empreendedor é aquele que sonha e busca transformar esse sonho em realidade, como nós já comentamos. Ele é um profissional que ele reconhece as necessidades, ele planeja, ele vai implementar soluções. Ele é capaz também de aplicar estratégias competitivas, liderar e motivar equipes. Aqui no caso, quando a gente fala do intraempreendedorismo, tá? E a abertura, né, é aberto a novas experiências, tolerância ao estresse e capacidade de inovar e também tem um perfil de proatividade, tá? E aqui trago também outras diferenciações em relação às características e às habilidades do empreendedor. Então, em relação às características, então, estão associadas a um profissional que ele tem visão, né, ele tem um olhar, né, acurado em relação à situação vivenciada. Também é uma pessoa que tem bastante energia, flexibilidade, muito criativo, tem poder, tem facilidade, né, em exercer ali a liderança, é uma pessoa autoconfiante, tem uma dependência e iniciativa, tá? Ele é muito motivado, entusiasmado, tem paixão pelo que faz, né? Tudo que acaba se envolvendo, acaba fazendo o seu melhor. Então, essas são umas características do profissional que é empreendedor. E aí também algo que eu acho importante aqui comentar, que muitas pessoas acabam, né, às vezes, confundindo, mas eu não tenho tudo isso, eu não tenho essas habilidades, mas não há problema, porque o empreendedorismo é algo que pode ser trabalhado, que pode ser desenvolvido. Então, mesmo que de repente você tenha interesse, mas não tenha todas essas características, é possível que você aprenda a desenvolvê-las, tá? E aqui também, em relação agora às habilidades, então, por exemplo, um profissional que ele é formador de equipes, ele sabe lidar bem com o fracasso, ou seja, as dificuldades que ele passa, ele não se abate com facilidade, tá? Ele sabe gerar, né, essas emoções, né, esses conflitos e essas situações também de perdas, tá? Corre riscos calculados, como nós já falamos aqui, riscos que são, né, tomados, né, com responsabilidade, está sempre estabelecendo metas, sejam metas a curto prazo, a médio prazo e a longo prazo, tá? Obtém feedbacks, tem sempre um relacionamento interpessoal, né, em relação às pessoas, ele sabe buscar e controlar os recursos, ele tem uma capacidade de decisão, de tomar decisões, tá? Enfim, aqui são várias outras habilidades, né, que são características do empreendedor. Tá? Então, como nós já comentamos, todas elas podem ser desenvolvidas, tá? Então, para complementar também, ele dispõe de um senso de oportunidade, é muito disciplinado, é comunicativo, consegue interagir bem com as pessoas, ele agrega valor à profissão dele, tem a necessidade, né, e consegue ele gerar, né, gerir a sua situação financeira e também os conflitos que podem surgir com funcionários ou com clientes, tá? Então, uma pessoa que tem essa facilidade, tem essa habilidade, tá? Capaz de aplicar estratégias competitivas e liderar e motivar suas equipes através de uma atitude, tá? Então, uma pessoa que, de fato, né, é contagiante, né, trabalhar com uma pessoa que é empreendedora. Bom, então, como saber, né, se eu tenho esse perfil empreendedor? Como você pode avaliar? Então, como eu já comentei, identificando aquelas possíveis características e habilidades, e também identificar, né, se você busca resultados sempre de uma forma inovadora, se você gosta de resultados, tem iniciativas e se almeja um sucesso, tá? E é importante identificar aqui, comentar aqui também, que as barreiras, muitas vezes a barreira que o profissional pode passar, muitas vezes encontra alguma dificuldade no empreendedor, muitas vezes essas barreiras, essas dificuldades acabam sendo oportunidades para ele empreender, tá? Então, muitas vezes, ela acaba sendo despertando, né, essas ações empreendedoras, tá? Então, isso é uma consideração importante a ser comentada aqui. Então, se você se identificou, né, com alguma dessas características, com essa necessidade de empreender, com essa vontade, o que é a mensagem que eu deixo aqui, então, para que você busque seu desenvolvimento, seu aperfeiçoamento das suas características e habilidades, tá? E aqui trago um artigo importante que traz sobre o impacto da ação empreendedora, olha só que interessante, que ela impacta até mesmo na saúde do empreendedor. Então, aqui tem essa tríade, né, que fala sobre a ação empreendedora, na saúde do empreendedor e na saúde dos outros. Tá? Então, essa ação empreendedora ela vai repercutir nesses dois aspectos, tá? Para o próprio empreendedor, que já existem vários artigos científicos que trazem essas evidências, né, o quanto isso também pode fazer bem, né? Existem também aspectos
vamos dizer assim, ruins, que acabam impactando, né, em todas as ações, em todas as atividades, mas evidencia bem os aspectos positivos, né, em relação à própria saúde do empreendedor, tá? E também a saúde das pessoas como um todo. Aqui, em relação às características, então, um profissional que busca oportunidades, como nós já falamos, proativo, persistente, com riscos calculados, enfim, aqui eu já acabei comentando, vou repetindo. E quais os profissionais de saúde que podem empreender, que podem empreender, né? Então, a gente pode pensar, não, é o médico, a enfermeira, ou só o nutricionista? Não, todos. Mas todas as pessoas podem empreender. O nosso destaque aqui hoje são os profissionais da saúde, então todos eles, tá? Coloquei alguns aqui, caso tenha me esquecido de algum, mas todos os profissionais podem empreender, porque todos eles têm condições de gerar, né, tem um olhar sobre determinada situação, só que cada um tem o seu olhar, e todos esses olhares irão se complementar, tá? Então, todos eles podem empreender. Então, fazendo uma consideração final, para que o professor Pedro possa entrar, então, a saúde, então, a importância, né, do profissional que quer empreender, a importância que eu quero destacar aqui, a importância de se buscar uma capacitação profissional em relação ao empreendedorismo e inovação em saúde, desenvolver essas habilidades e competências, caso você as tenha, ótimo, você irá aperfeiçoá-las, caso você não as tenha, você irá desenvolvê-las, tá? Conhecer o panorama da saúde, tá? Então, isso eu vou trazer um pouquinho mais detalhadamente, né, hoje à noite, tá? A importância de se empreender, você conhecer o panorama da saúde, tanto local quanto nacional e mundial, tá? Para que você possa identificar essas demandas, você possa identificar as problemáticas, ter, né, o seu despertar de ideias, planejar, implementar e, de fato, gerar os resultados positivos, tá? Nem é isso. Então, aqui deixo algumas referências consultadas e utilizadas aqui na aula. Deixo aqui os meus contatos, né, para que vocês possam anotar, caso alguém tenha interesse. E me coloco à disposição para perguntas, também no final da apresentação do professor Pedro, tá? Joyce? Olá, professora Tudo Patrícia. bem? Tudo bem? Tudo bem? Pessoal, vou pedir para vocês aguardarem uns 2 minutinhos só para a gente verificar o acesso do professor Pedro por conta do fuso horário, né? Vocês sabem que ele vai conversar com a gente lá de Portugal, e aí a gente já retorna, então, daqui 3 minutinhos, o tempo de vocês tomarem uma aguinha. Isso. Ah, que bom. Deu certo. Olá, boa tarde. Boa tarde. As minhas desculpas, mas de facto eu não estava a conseguir entrar de todo. Tranquilo. E não era Imagina. agora, às 5 horas mesmo. Tá certo, professor, tá certinho, certo. professor. Pronto, mais vale tarde que nunca. Seja bem-vindo. Isso. Muito obrigado, então. Seria então para entrar? Já estamos ao vivo, não estamos? Como é? Sim, já estamos ao vivo. Porque não te atendi aquela hora, professor. O senhor me ligou, eu só te recusei que a gente estava ao vivo. Tudo Mas bem. estamos já. Bom, Então, pode, professor, falar, a aula é sua. Pode ficar à vontade, poder se apresentar, por favor, então para as deixa-me ver se pessoas. consigo partilhar aqui. Tá.
Slides. Tá Não joia. será aqui. Esta é uma plataforma que eu não costumo usar, deixa-me ver. StreamYard? Tá, tranquilo. Temos Você gente tá... ao vivo? Temos gente ao vivo? Temos sim. Compartilhar. A professora Marta está aqui, o Eliseu está aqui. Compartilhar Tem um tela, pessoal já tá deixa-me ver aqui. se eu consigo. Tá. O que é que eu posso partilhar? Deixa-me ver, que isto está fácil. Plataforma, onde é que tu estás? Tranquilo. Você está ali em compartilhar ali embaixo? Sim, compartilhar, sim. E agora? Temos Isso. aqui que compartilhar a Isso, tela. slides. Isso, Ou é slides. slide? Slides. Slides, ok. Vamos ver. Do meu computador. Tá. Enviar arquivo? Não era enviar. Deixa eu ver. Compartilhar a tela, Pode exatamente. ser. Isso, abre ela. Tá aberto já? Os seus slides já estão abertos? Estão. Tá joia. Janela. Já está. Deu certo? Beleza, joia. Muito bem. Então tá. Pronto, já estão. Estão a partilhar? Isso, professor. Então, poderei avançar? Pode, professor, à vontade. Muito bem, então, muito boas tardes. As minhas desculpas por este atraso, esta questão mais técnica. A dizer que será um gosto podermos partilhar aqui algumas das nossas experiências relativamente ao empreendedorismo e inovação na saúde. Foi-me pedido para falar um bocadinho sobre este tema, competências empreendedoras e tendências promissoras do empreendedorismo. Bem, é um tema vasto, é um tema com múltiplas abordagens. Eu optei por fazer uma abordagem mais clássica, falando genericamente sobre competências inicialmente empreendedoras, falar um bocadinho daquilo que é o comportamento empreendedor, fazendo esta ponte entre a criatividade e a inovação, porque de facto não há ação se não houver criatividade, e também é verdade que para que nós possamos inovar temos que ter os nossos sistemas mentais suficientemente desbloqueados para podermos ser criativos. A verdade é esta: todos estes processos têm tendências promissoras na área da saúde. Espero tentar passar algumas destas mensagens que podem ser alavancadoras e ajudem a constituir processos de mudança positivos para os ambientes de saúde. É verdade que aqui há uns anos, quando se falava, isto foi publicado em 2014, quando se falava da Apple, falava-se numa simples maçã. O que era a Apple? Era uma maçã, não é? Há 20 e poucos anos. A Amazon era o quê? É um rio, nada mais. Sabemos bem o que é o gigante Amazon neste preciso momento. E a U não eram mais do que os gritos dos índios, e toda a gente conhece hoje em dia Yahoo, assim como a Windows, que há uns anos não era mais que uma janela. Por isso, termos processos criativos suficientemente interessantes, se não passarmos à ação, eles não passam de meras palavras. E esta é uma das mensagens que passa quando se fala em comportamento empreendedor. Mas para isso é preciso que a gente desenvolva as tais competências empreendedoras que façam com que esta transição seja efetiva, harmoniosa e que possa gerar valor para os contextos, neste caso da área da saúde. Empreendedor, uma definição no meio de muitas, é aquele que manifesta um comportamento proativo. Talvez valha a pena notar que no passado, quando se falava em se ser empreendedor, não havia uma ligação exata desta capacidade para ser mais proativo e gerador de mudanças. Hoje em dia não se pode falar em empreendedorismo se não houver ação. Este é talvez o aspecto mais importante, é a ação. O que é que a gente consegue fazer, o que é que a gente consegue modificar, tendo em conta o quê? As competências empreendedoras que já lá vamos.
E para que nós possamos avançar, temos de ter capacidade, segurança, proatividade e, naturalmente, assumir riscos e aproveitar oportunidades. É isso que faz a grande diferença de entre aqueles que se consideram empreendedores e daqueles que não o são. Olhando até para alguns artigos publicados no Brasil, verificamos que quando se fala em empreendedorismo, falamos sempre em persistência. E eu acho que agora estamos a viver bem momentos onde estes aspectos são muito claros. Autoeficácia, assunção de riscos, a capacidade de planear, a capacidade de liderar processos, ser persistente, uma característica que hoje vemos na Ucrânia. Ser-se persistente, não desistir, ser-se determinado, são características atitudinais do empreendedor. Não deixa de ser curioso como é que estes conceitos acabam por manter-se e serem perenes ao longo dos anos, com alguns ajustes, naturalmente. Quando se fala em características e comportamento empreendedor, agora estou a olhar para os anos 60 do século passado e verifica-se que estamos a falar há pouco mais de 60 anos. Falava-se na capacidade de realização. Mas vejam, estou a falar de McClelland, um dos autores mais conhecidos nestas áreas, que nos falava de realização. Mas vejam, realização pressupõe a ação, mas ele não caracterizava bem o empreendedor, ele apenas referia que ele tinha que correr riscos, ser persistente, ser exigente, estar comprometido, procurar oportunidades. E a isso chamava-lhe realização. Mas a verdade é que a ação propriamente dita não está cá. Se bem que estamos a falar dos anos 60 do século passado. Mas para percebermos como é que, de repente, pode haver aqui modificações positivas. Professor. Sim. Ai, perdão, atrapalhar o senhor. Não, Se o senhor puder aumentar, colocar no formato de apresentação, porque os slides não estão passando aqui para nós. Não estão? Não. Mas não estão a ver o meu ecrã? Agora não. Se o senhor quiser colocar da mesma forma que estava antes, só que só maximizar, sabe? Deixar no formato Mas apresentação. eu fiz isso. Eu fiz exatamente isso. Não apareceu para gente. Deixa-me ver se eu consigo compartilhar a tela novamente. Ok, muito bem. Partilhar. Eu não sei o que é que estou a partilhar, mas este sistema para a partilha não está bem. Há aqui qualquer coisa que não está a bater certo, de facto. Deixa-me ver se eu consigo melhorar isto. Isto é um problema técnico. Acontece nas melhores famílias. Mas é engraçado. Há sistemas bastante mais fáceis. Nós em Portugal temos sempre dificuldade em utilizar esse sistema, não sei porquê. É sistemático. Então vamos ver aqui. Compartilhar a tela. Partilhar a tela. Muito bem. Ecrã inteiro ou janela? Pode ser janela. Janela, isso. Pois, partilhar. Não estão a ver a minha janela? Estamos. Não está aí agora sim. Pode. Mas ao bocado estava igual, penso eu. Não sei. Pronto, então voltando. Estava eu a falar que... Perfeito, agora voltando um pouco atrás. Os 3 temas que me pediram para falar, que estão interligados, têm a ver com as competências empreendedoras, têm a ver com o comportamento empreendedor e com as tendências do que é que este casamento pode gerar. Bem, as palavras de ordem são criatividade e inovação. Sem dúvida nenhuma que sem criatividade e sem a capacidade de transformar ideias em projetos, com a ação, nós não teremos naturalmente comportamentos empreendedores. Estava a tentar passar uma mensagem positiva de que empreender é uma ação, empreender não é ficar pelas ideias, e estava a tentar passar uma leitura ao longo dos anos daquilo que eram as características do empreendedor. O empreendedor tinha que ser autoeficaz, tinha que assumir riscos, tinha que planear, detectar oportunidades,
ser persistente e, de facto, não sentimos aqui que a ação esteja corporizada nas características, pelo menos nesta leitura. Ao olharmos para o McClellan, penso que estou a partilhar o ecrã, certo? Penso que sim. O McClellan, quando nos fala nos três grandes grupos, realização, o poder e o planeamento, adverte-nos para a necessidade de seguirmos alguns destes aspectos, ou seja, capacidade de corrermos riscos, procurarmos oportunidades e, naturalmente, sermos persistentes, comprometidos, envolvidos, procurarmos informação e termos a capacidade de sermos independentes, termos autoconfiança, mas não está aqui, como eu disse há pouco, a capacidade para agir. Isto é um aspecto importante. Encontramos também num livro que publicámos há uns anos algumas dimensões para percebermos que elas são uma diversidade, a capacidade de podermos ter um locus de controle para a ação, podemos ter propensão para o risco, podemos ter motivos que justificam a nossa ação. Nós podemos agir pura e simplesmente porque nos queremos sentir realizados, ou porque queremos ter independência, ou porque queremos aproveitar uma oportunidade, ou porque queremos um reconhecimento por parte dos outros, ou por uma questão até de segurança familiar. Os meus pais eram empresários, eu também quero ser, eram proativos, eu também quero ser, e há como que um processo de replicação social. Por isso, há muitas razões que justificam o empreendedorismo. Temos aqui um quadro que ajuda a perceber que, afinal, existem uma série de traços que já foram estudados até do ponto de vista dos traços de personalidade, que nos ajudam a perceber porque é que uns empreendem mais do que outros. Há personalidades mais proativas, há pessoas que toleram mais o stress do que outras, há pessoas mais extrovertidas do que outras, mas a pergunta que fica é, mas isto são características da personalidade ou são exibições comportamentais? A verdade é que cada vez mais a psicologia também tem dificuldade em fazer esta separação, porque uma personalidade proativa também pode ser um comportamento proativo, então é da personalidade ou é do comportamento? A barreira é ténue. Eu costumo dizer que o grande objetivo é que a pessoa possa utilizar de forma positiva aquilo que são o seu portfólio de competências para agir. Esta é que é a grande diferença. Dizia eu que neste livro, Empreendedorismo e Motivações Empresariais, que saiu em 2011, nós explicamos com algum detalhe todas estas variáveis. Mas esta conscientização e esta capacidade para ser afável e criar relações positivas é notoriamente um grande indicador de características positivas para empreender. Se olharmos mais de forma mais próxima, verificamos que continuam a surgir diferentes formas de caracterizar o comportamento empreendedor, mas há aqui algo que é muito claro, é a ação, a transformação de ideias em ação. Ser-se proativo, imaginativo, arrojado, são características que são subejamente conhecidas, mas a ação é aquela que corporiza a criatividade na inovação. Não há inovação se de facto não houver ação. Eu posso ter muitas ideias, mas não passar das ideias. Eu tenho que ter a capacidade para passar para a ação. Porque senão ficamos exatamente com um comportamento que não empreende. Se olharmos para alguns autores que têm produzido muita literatura nesta área, verificamos que características não faltam e muitas delas, eu até diria, são comportamentos ou são características da personalidade. Verificamos que a fronteira é ténue, como eu disse há pouco. Costumo colocar a questão, tolerância à ambiguidade, é um comportamento ou é uma característica? Autoconfiança e o locus de controle. Ora, verificamos que a conjugação destas características é que tornam o indivíduo mais
proativo ou menos proativo. Vários modelos que existem ligados a esta área, nomeadamente este modelo muito interessante que nos adverte para as 3 grandes áreas temáticas que têm a ver com os recursos, com as operações e com os processos contextuais e ambientais. E reparem que no centro estão as características como a inovação, a capacidade de inovar, como criando e transformando em ação. Começa com uma ideia, naturalmente que tem em conta o contexto e tem em conta, neste caso, as oportunidades que surgem. Tudo isto são modelos muito diversificados que surgiram no passado. Vocês podem encontrar, se acharem interessante, este link permite-vos aceder a estes 3 livros que falam sobre tudo isto que eu estou aqui a referenciar, e está online. Podem descarregar estes 3 livros, naturalmente que vão encontrar uma série de fundamentos conceptuais que ajudam a compreender as competências empreendedoras e ajudam a perceber a ação. Gostava bastante de poder apresentar-vos rapidamente, e isto só está espelhado neste livro, um estudo que fizemos há uns anos em várias instituições do ensino superior que nos mostram dados preocupantes, pelo menos em Portugal, preocupantes neste sentido. Fizemos um estudo sobre o autoconceito dos estudantes, as motivações empresariais para empreenderem. Porque é que eles empreendem? Tendo em conta a segurança, o prestígio, a independência e as oportunidades, e depois também as influências chamadas empresariais, que se sustentam na disponibilidade de recursos. Se o Estado disponibiliza recursos ou não, se há ou não há condições favorecedoras, se há ou não há clientes, se há ou não há instabilidade social e se há ou não há oportunidades. E por fim, também estudámos os apoios, que tipo de apoios existem, e chegámos a uma conclusão que existem 4 tipologias que nós denominamos de idealistas, de céticos, de estabelecidos na vida e desiludidos. Eu não vou entrar em pormenor, não teremos muito tempo para falar sobre isto, mas dizer-vos o seguinte: o preocupante é que os céticos, a maior parte, são estudantes da área da saúde, e isto é preocupante, por um lado. Porquê? Porque são indivíduos que não estão, pelo menos neste estudo, como estudantes, totalmente disponíveis para empreenderem, nem que seja como intraempreendedores. O que quer dizer que tem que haver aqui um trabalho bem dedicado das academias para que eles se possam transformar em idealistas. Os idealistas são indivíduos proativos que valorizam as motivações, procuram as influências empresariais, nomeadamente a disponibilidade de recursos, e adoram e procuram os apoios, nomeadamente nas academias de formação para o negócio. No Brasil, o Sebrae faz este papel lindamente e as academias devem estar alinhadas com este desígnio de apoiar cada vez mais este perfil. Por isso, nós temos de transformar os estudantes na área da saúde, que maioritariamente não são céticos, já agora dizê-lo. No entanto, em termos de clusters, este estudo foi feito com 10 áreas do conhecimento, 10 áreas diferenciadas. Encontram os resultados bem explanados neste livro que vos falei, e que, por um lado, nos faz pensar que nós podemos ser transformacionais e podermos aumentar o número de idealistas, e evitando que os mesmos possam culminar em desiludidos. Já agora dizê-lo que os desiludidos são aqueles indivíduos que é uma percentagem elevada, 32%, comparativamente aos céticos, são indivíduos que, apesar de terem um autoconceito positivo, ele é de menor expressão, as suas motivações empresariais também são, diria, abaixo dos idealistas, as influências empresariais
são positivas, mas não chegam aos estabelecidos na vida. Os apoios que procuram é mais a preparação que o próprio curso lhes dá e não estão com muita vontade de serem empreendedor. Dizer-vos que ser empreendedor não é criar negócios. Ser empreendedor pode ser na área de atuação ou intraempreendedor, melhorando as condições de trabalho, de vida daqueles que nós servimos. Tudo isto pode ser corporizado nesta capacidade de ser mais proativo. Agora, estes desiludidos, de facto, não estão alinhados. Penso que as academias têm um papel importantíssimo a desempenhar, por forma que tanto estes céticos como estes desiludidos passem a ser, pelo menos, adeptos, não fervorosos, mas pelo menos adeptos do empreendedorismo e perceberem as suas vantagens. Porque, caso contrário, nós ficaremos a perder com todos os impactos positivos que estas competências podem suscitar. Olhando para este percurso, nós verificamos que a União Europeia, há uns anos esta parte, em 2016, lançou um documento que é estruturante, é o chamado ENTRECOMP, Entrepreneurship Competence Framework, que não é mais do que uma estrutura conceptual que revisitou todos os conceitos anteriores e lhe deu uma nova estruturação. Está traduzido em português, foi feito pela Universidade de Coimbra e está disponível online, quem quiser poderá utilizar. Este Entrecomp, de facto, valoriza competências empreendedoras de qualquer cidadão, nem é estudante, é cidadão da Europa, de facto têm que estar alinhados com estas competências, no sentido de poderem desenvolver uma sociedade baseada no conhecimento e, ao mesmo tempo, poderem criar valor para esta sociedade. É este o grande desígnio das academias e da sociedade no geral. E alinha de forma brilhante, eu diria brilhante, em 3 grandes áreas. Nós temos que, de facto, procurar ter e desenvolver esta capacidade criativa. Isto é corporizado nas ideias e oportunidades. Nós temos que ter esta capacidade de gerar inovação, que é a ação, mas para isso temos que ter ideias e aproveitar as oportunidades. É neste sentido que surge este documento e é isto que as academias têm estado a fazer, pelo menos cá em Portugal, identificar oportunidades. Os estudantes, se forem estimulados a fazerem este papel, eles vão encontrar oportunidades nas dificuldades. É isto que nós pretendemos. Por outro lado, tem que ter uma visão na área onde atuam. Para quê? Para poderem ou procurar essas oportunidades de forma criativa e valorizando ideias que possam ajudar, neste caso na saúde, a melhorar a saúde das populações, a qualidade de vida, a criação de dispositivos médicos, a realização de atividades para além daquelas que estão confinadas à sua profissão, por forma a criarem a transdisciplinaridade que é tão importante para podermos intervir nos contextos de trabalho. Tudo isto tem que ser feito com um pensamento ético sustentável. Tudo isto é considerado ideias e oportunidades. Depois, para isso, eu preciso ter recursos. E os recursos são aqui encarados de forma muito eclética. Nós falamos em recursos motivacionais e estes recursos, vejam, revisitamos o McClellan, revisitamos alguns autores que falam sobre estas questões, perseverança, a motivação, a capacidade para mobilizarmos os recursos. Aliás, há uma definição muito interessante de Stanford que nos diz que empreender é procurar os recursos para além daqueles que nós controlamos, porque os que controlamos já os conhecemos. Temos que ir à procura dos outros que não conhecemos. Literacia financeira, temos que conhecer genericamente como é que se faz um plano, eu não diria de negócio, um plano de uma ideia inovadora. Nós lá em casa
temos um plano financeiro, nunca gastamos mais do que aquilo que temos, é suposto, porque senão as coisas não funcionam. Então aqui é um pouco igual. Esta literacia financeira permite-nos, pelo menos, compreender como é que nós conseguimos dar corpo a uma ideia forrando-a dos recursos necessários. Isto é uma competência bastante importante. E como é que nós conseguimos mobilizar os terceiras pessoas? Costuma-se dizer que o empreendedor, quando não tem recursos, procura os 3 Fs, family, os friends and os fools, não é? São aqueles que nos apoiam nas ideias inicialmente, mas neste momento, aqui na Europa, isso não é um problema. Se a ideia for boa, e se a pessoa tiver a capacidade de vender essa ideia do ponto de vista de se tornar suficientemente apelativa para cativar os outros, se ela for boa, naturalmente que os recursos estão disponíveis. Por isso, toda esta capacidade de mobilizar recursos também é uma componente muito de autoconsciência, é um processo bastante importante, ter consciência de como é que eu vou desempenhar as atividades para levá-las a bom porto e, naturalmente, a autoeficácia, um dos grandes preditores do sucesso para o empreendedor. Perguntam-me todos vós, falta a terceira componente, claro, a ação. Estão a ver? Esta ação é a capacidade de nos mobilizarmos de um local para o outro, de planearmos e avançarmos, de liderarmos em ambiente de ambiguidade e de incerteza, não ficarmos parados à espera que as coisas aconteçam. Tudo isto obriga-nos, implica mobilizar as nossas competências de comunicação, obriga-nos a termos motivação e perseverança, ou melhor, não obriga, implica, por forma que nós possamos transformar as tais ideias em ação. Este é talvez o aspecto mais importante deste processo apresentado, deste modelo apresentado pela Comissão Europeia, onde nos valoriza de forma clara e inequívoca estas 3 competências. Se nós fizermos um autodiagnóstico, vamos perceber que, afinal, podemos melhorar em muitas destas componentes. O que nós perspectivamos efetuar, juntamente com os colegas do Brasil, neste caso, é, de facto, podermos monitorizar estas competências, o antes e o após processos formativos. Reparem, estas competências, as 15 competências que surgem, inscritas nas 3 áreas, ocupam 60 tópicos bastante importantes e, ainda por cima, este modelo, que é um modelo de autoavaliação, permite que cada um de nós possa experienciar diferentes níveis ao longo da nossa vida. Há pessoas que conseguem rapidamente valorizar as ideias e transformá-las em produtos, em serviços, e há pessoas que são altamente criativas, mas não conseguem fazer esta transição. São competências, naturalmente, que estão bem espelhadas neste excelente documento, ok? Eu resumi-as aqui de forma simples, dizer-vos que a capacidade de transformação é talvez a mensagem que melhor passa e melhor espelha este quadro de referência. Porquê? Porque se nós não tivermos iniciativa, se nós não tivermos capacidade de mobilização, se nós não conhecermos aquilo que nos rodeia, se não tivermos rede, naturalmente que será mais difícil fazermos esta passagem das ideias para a ação. E por isso eu resumia esta passagem das ideias para a ação através de algo que a União Europeia reconhece como determinante, inclusive nos fala que esta capacidade empreendedora e este espírito de iniciativa fazem parte das 8 competências-chave. Por isso, não podemos menosprezar esta competência empreendedora. Gostava de vos dizer que
Quando olhamos para a taxonomia de Bloom, isto do ponto de vista pedagógico é subejamente conhecido. Só há muito pouco tempo é que a revisitação desta análise da taxonomia de Bloom nos diz que criar é o topo, é o mais diferenciado aspecto dos objetivos pedagógicos. Só cria quem tem competência para o fazer. Avaliar, analisar, aplicar conhecimento, compreender, todos vamos fazendo, mas criar é o ato mais elevado. Por isso, esta capacidade de criar tem que necessariamente usar um conjunto de competências, de portfólio de competências, para que o indivíduo possa transformar estas ideias, através da criatividade, em ação. Razão pela qual este é um processo. Quantas vezes temos ideias e que, do ponto de vista da ação, elas não correm como desejado? E como já dizia Churchill, ter sucesso é falhar, é experimentar, até que possamos ter perícia. Isto é muito interessante quando falamos em contexto de saúde, porque aspectos técnicos têm muito a ver com esta perícia. É preciso treinar por forma a que possamos acomodar estes processos de forma elaborada, onde a repetição nos leva a um dia ao sucesso, ok? Por isso, aquele indivíduo que tenta e que avança e que repete, naturalmente tem maior probabilidade de ter sucesso, ok? Por outro lado, também é verdade que o que nós pretendemos com esta competência empreendedora é que possamos criar valor de forma global. Perguntam-me, bem, onde é que eu posso atuar com estas competências empreendedoras? Olhem os contrastes deste mundo, não vale a pena falar muito deles, todos percebemos que nós podemos fazer a diferença entre o lado direito e o lado esquerdo, que estão aqui apresentados. E tudo isto tem a ver com aspectos como eu posso ser empreendedor por uma questão de cidadania, ou por uma questão ética, ou por uma questão de responsabilidade social, ou por uma questão de melhorar os contextos de trabalho, ou por uma questão empresarial. Todas estas razões são válidas, de tal maneira que, se quiserem olhar para a Florence, posso-vos dizer que foi a mulher que inventou, que criou o diagrama polar, e este diagrama, que ainda hoje é utilizado, parece de menos importância, mas é, de facto, um diagrama bastante interessante, porque nos permite, num gráfico, não é, poder ter diferentes indicadores. Neste caso, a zona azul representava os mortos devido a algumas doenças, não é? As zonas vermelhas e mais vermelhadas representavam os mortos devido a ferimentos, neste caso, enquanto que as áreas assim mais azul representam mortes devido a outras causas. Isto permite-nos, inclusive, monitorizar de forma visual os indicadores que vão sendo gerados. Uma inovação. Perguntam-me, mas isto não me parece uma grande inovação? Mas a verdade é que é, porque consegue transformar ideias numa ação, num produto que nos ajuda a melhor interpretar aquilo que é o contexto específico que estamos a analisar. Quando falamos, por exemplo, nos anos 60, esta enfermeira Anita Dorr, que criou os carros de emergência. Este carro de emergência parece-me ser de lá para Alice, não é uma verdade? Mas a verdade é que, quando em situações de emergência os profissionais precisam de ter acesso aos materiais, se eles não estiverem todos num carro específico, podemos perder muito tempo e podemos pôr em causa a vida. E perguntam-me, então, mas afinal de contas, isto é usarmos o nosso conhecimento para podermos mobilizar para a ação e termos um resultado final. Mais um exemplo, temos aqui esta enfermeira, Terry Barton Salinas, que criou estas linhas com diferentes cores, para evitar o quê? Acidentes. Todos os catéteres que são utilizados, os gelcos, penso que vocês chamam de gelcos, têm uma cor associada. Esta cor foi esta enfermeira que criou.
Para quê? Para evitar erros, para ser mais rápido, para sabermos que o calibre A está adequado, de acordo com a cor, e rapidamente tomamos decisão. Parecem, como eu costumo dizer, pequenos ajustes de melhoria contínua a algo que já existe depois, mas uns fazem e outros ficam a pensar só de como é que haveriam de fazer. A seringa, outra inovação, neste caso de 1899, que todos conhecemos subejamente, como é que ela foi constituída. Ainda hoje se criam seringas inovadoras. Nós criámos uma, por exemplo. Estas questões ligadas à radioterapia, desculpem, a radioterapia, nada disso. Estamos a falar fototerapia, peço desculpa, agora estava a olhar aqui para outro slide. Não há dúvida nenhuma que esta situação foi descoberta por uma enfermeira e que aconteceu por acaso. Porquê? Porque estava atenta, o espírito crítico, a prescrutar as necessidades do mercado e perceber que, afinal de contas, poderíamos aproveitar uma situação decorrente de uma observação. Isto é importante. Se hoje em dia a fototerapia é usada de forma global, ela aconteceu porque, de facto, houve uma enfermeira que trouxe as crianças para a rua e percebeu que a luz tinha algum efeito positivo, ok? Ou, por exemplo, este simples sistema para proteger o olho do recém-nascido foi criado por uma enfermeira, ou seja, há uma panóplia, uma diversidade de oportunidades que podem ser usadas pelos enfermeiros para criar. Sempre que há uma necessidade não satisfeita, há uma oportunidade para criar. E só criam e inovam aqueles que estão despertos para tal. E tudo isto é um processo, e como é um processo, aprende-se a realizar. Se vocês quiserem olhar para este modelo da União Europeia, do Entrecomp, vamos verificar que ele, de facto, o empreendedorismo e as competências empreendedoras têm uma série de impactos. Aumentam a produtividade das empresas, melhoram as interações entre os diferentes stakeholders, promovem a inovação e criatividade, promovem o crescimento económico, criam valor social e cultural, são o motor de desenvolvimento, como é referido por alguns autores, transformam dificuldades em oportunidades, geram melhorias na qualidade de vida das pessoas e, naturalmente, acabam por transformar o planeta stakeholder num local melhor para se viver. Queria-vos dizer que fiz uma leitura num documento que gostava de partilhar convosco para terminar a minha apresentação, que tem a ver com o Epiteto, ok? Este senhor era um escravo que escreveu um livro, A Arte de Viver. Era um estoicista que valorizava muito a responsabilidade. E o que é impressionante é que, olhando para um escravo que viveu uma parte da sua vida em Roma como escravo, e olhando para os dias de hoje, nós encontramos muitos fundamentos ligados ao empreendedorismo, ok? Primeiro aspecto, frase do senhor Epiteto: é impossível para um homem aprender aquilo que ele acha que já sabe. Aquelas pessoas que acham que sabem tudo, que não podem aprender com os mais jovens, que já nasceram, entre aspas, ensinados, que não têm a humildade para aprender, vão ter dificuldades, de certo, a serem mais proativos, porque nós aprendemos sempre e estar alerta é determinante. Mais, uma outra frase dele: todos os acontecimentos da sua vida devem ser usados na plenitude. Para aprender e para melhorar, temos que olhar para dentro de nós. As provações revelam as nossas forças. Quando nós temos esta capacidade de humildade, de percebermos o que é que está menos bem, de podermos fazer uma autoanálise, nós encontramos as respostas para podermos
nos transformar. Para terminar, mais umas frases das coisas existentes, algumas são encargos nossos, outras não. Isto é muito interessante. Vejam bem que estamos a falar de uma época onde já se pensava nestas situações. Ele era um filósofo, sem dúvida. E o que ele diz é o seguinte: há aspectos que nós não controlamos. Os encargos são o nosso juízo, os juízos de valor que fazemos, o impulso, o desejo e a repulsa. Ou seja, tudo quanto seja ação é nosso. Por isso, agir é empreender. Agir é ser transformacional. Se ficarmos apenas pelas ideias e não passarmos à ação, nós não estamos a cumprir este aspecto. Nada de grande se cria de repente, sem dúvida. É preciso um processo de amadurecimento, de experiência, de capacitação. 1865. Passaram alguns anos e tão atual que está esta arte de viver, ok? Comporte-se, mesmo nas tarefas mais simples, de acordo com as leis da natureza. Ética, compaixão, honestidade, transparência e racionalidade. E eu pergunto, se um escravo escreveu há tantos anos desta forma, será que se mantém atual? É claro que sim. E para terminar, uma frase também do nosso amigo Epiteto, que diz o seguinte: debaixo do nosso poder está o pensamento, o impulso e a vontade de adquirir e de evitar, e numa palavra, tudo que se resulta das nossas ações. Ok? Não tenho assim muito mais a dizer-vos hoje. Acho que também é uma homenagem a estes lutadores que, de facto, estão a dar uma lição a este mundo. Ok? Muito bom, professor. Muito obrigada. Excelente explanação. Com certeza contribuiu muito aqui para todos que estão assistindo e que todos ainda que irão assistir. E, enfim, muito obrigada. E vamos falar um pouquinho, então, né, sobre a explanação, a importância, né, que o senhor trouxe em relação à formação dos alunos, né, quanto a gente consegue observar, né, para o profissional empreendedor, quanto é importante o início, né, desde a formação do aluno, né, o senhor trouxe bem claro isso em relação aos estudos, né, que o senhor apresentou os resultados, e se o senhor puder comentar um pouquinho da sua experiência em relação à sua atuação, né, como coordenador do Gabinete de Empreendedorismo, pode também ficar à vontade, e depois a gente vai abrir então para as perguntas, tá? Muito bem. É o seguinte, de uma forma global, os estudantes, se não têm referenciais, alguém tem que lhes dar. E a nossa experiência diz-nos o seguinte: os estudantes no início estranham, mas depois entranham. Isto é uma frase portuguesa que é muito conhecida e que nos ajuda a perceber como é que de repente alguns estudantes ficam encantados com a possibilidade de transformarem ideias em resultados palpáveis. Ao longo destes anos, nós criámos um gabinete de empreendedorismo e temos uma série de estudantes com pedidos de patente, com modelos de utilidade. Fazemos parte do ranking nacional dos pedidos de patente, tem a ver com a propriedade intelectual. Aliás, criar, como eu disse há pouco, é talvez dos objetivos mais nobres que um profissional de saúde pode almejar. Porquê? Porque é a transformação de todo o seu conhecimento em prol da resolução de algo que ninguém até o momento teve a capacidade de ver. É um ovo de Colombo para aquele, mas de facto encerra algum conhecimento, muito conhecimento e a capacidade para observar. Tudo isso tem vindo a ser desenvolvido ao longo dos anos e os nossos estudantes têm percebido que vale a pena empreender. Agora, contrasta um pouco com os resultados que nós encontramos, onde os estudantes, por sistema, preferem trabalhar por conta de outrem, até pela natureza das profissões. Porquê? Porque normalmente na área da saúde não há desemprego.
pelo menos em Portugal, não há desemprego. Sim. Veja-se que em situações de conflito, isto também é uma homenagem aos profissionais de saúde, na Ucrânia não há folgas neste momento, porque os profissionais de saúde são essenciais. Até agora ninguém falou deles, mas a verdade é que estão eles a lutar em situações completamente desumanas. Sim. E continuam ali. Esta resiliência, determinação, tudo isto tem a ver com o processo formativo dos próprios profissionais. Mas muitos deles, falando agora na capacidade para empreenderem, empreendem de forma intraempreendedora. Não estão muito preocupados com a criação de negócios. É um nicho diferente. Por isso, acho que vale a pena pensar em ajudar os nossos estudantes a serem mais empreendedores para poderem criar mais valor para os contextos de trabalho. O que é que nós também temos feito? Paralelamente ao Gabinete de Empreendedorismo, criámos dentro da unidade de investigação, criámos um eixo de experimentação de tecnologias de cuidados e transferência. O que é que a gente faz? Desenvolve projetos que possam testar dispositivos médicos, possamos desenvolver e aprimorar dispositivos, podemos testar a eficácia e a segurança, fazemos investigação clínica com dispositivos inovadores, com o grande objetivo dos mesmos poderem ir para o mercado e possam ser seguros para quem os utiliza e eficazes, que possam criar vantagens competitivas. É o caso, mais presentemente, agora estamos a desenvolver, é um projeto que vai a meio, 2 projetos, um deles exercício físico para doentes acamados, por forma que eles possam exercitar a atividade física, e ao mesmo tempo estamos a criar também pijamas inovadores com sensorização de temperatura, pressão, umidade, para os fluxos de expressão. Tudo isto feito numa lógica de criar valor para o cidadão, neste caso para os doentes. Penso que cada vez mais as academias têm que dar exemplos práticos e efetivos de que se estão a preocupar com uma transferência destas tecnologias de cuidados para os contextos, porque em última instância as academias existem para servir o cidadão, não existem para criar apenas conhecimento para si próprias. Por isso, nós estamos na era da translação e não tanto e só no conhecimento erudito, naquele conhecimento mais fundamental que muitas vezes não se transfere de forma imediata. Claro que é necessário conhecimento fundamental, conceptualização, mas também é preciso que a gente possa entregar para a sociedade a razão pela qual nós existimos. Aliás, isto sustenta-se nos chamados modelos da triple hélice e que agora já vamos na quíntuple hélice. Ou seja, tem que haver aqui uma partilha com os diferentes stakeholders para criarmos valor, não é? O cidadão, que é o usuário, ele tem que receber os resultados daquilo que são os processos colaborativos realizados entre as academias, entre as empresas, entre a governação, dado pelos incentivos, pela satisfação, qualidade de vida, ou seja, no fundo estamos a colocar o cidadão no centro dos cuidados, e isso é determinante, porque caso contrário, poderemos chegar à conclusão de que se não empreendermos, nós não estamos de facto a cumprir esta competência, esta parte importante da criação de valor para o cidadão, e isso é a qual existimos. Claro que os estudos que vamos fazendo também nos ajudam a perceber como é que a gente pode ajudar os estudantes a capacitarem-se para agirem, porque muitos dos nossos estudantes têm ideias excelentes, mas não conseguem transformar essa ideia num resultado final, ou porque não conhecem o processo, ou porque não sabem onde procurar recursos, ou porque têm dificuldades em
estabelecer a rede, porque ainda não têm uma rede tão forte como terão os seus pares que já estão nestas áreas há muito tempo, ou porque têm dificuldade em fazer um plano simples, mas um plano financeiro, ou porque não conseguem ainda trabalhar em equipa porque desconhecem a quem se devem dirigir. Ou seja, há uma panóplia de razões que justificam muitas vezes porque é que este processo é intercortado, ou seja, não é continuado, e até porque sabemos que há uma série de entraves que vão surgindo. Os processos não são lineares, mas é importante que nós possamos manter esta chama viva da capacidade empreendedora para que eles possam, de facto, mais tarde, poderem ser ainda mais interventivos nos contextos de trabalho ou como empreendedores por sua conta própria. Não tem mal absolutamente nenhum. Aliás, o Fernando Pessoa, que dizia da Coca-Cola, que primeiro estranha-se, mas depois entranha-se, é um bocadinho esta a lógica que passa. Muitos dos nossos estudantes, alguns anos depois, às vezes telefonam, já como profissionais, dizendo: surgiu-me aqui uma oportunidade e eu gostava agora de apoio para, de facto, muitas vezes para uma questão empresarial, pessoal, mas não deixa de ser uma forma também de empreender, naturalmente. Será isso? Sim, muito bom, professor. Muito obrigada, viu, pelas considerações, por toda a explicação de como funciona, né, como tem sido essa experiência, né, no gabinete de empreendedorismo aí na sua realidade, aí na universidade. E só uma dúvida, que é mais uma curiosidade minha, eu já faço as perguntas, né, vou aqui as perguntas. Em todas as atividades que são realizadas na universidade, pelo gabinete, existe também a interação de outros profissionais da área da saúde, a não ser apenas os enfermeiros? Há essa interação? Cheguei em cima porque estava a entrevistar uma estudante de bioquímica que se doutorou do Brasil. Trabalhamos neste momento temos vários brasileiros a trabalhar connosco cá, que concorrem a bolsas, pós-docs, bolsas de licenciado, de mestre, porque cada vez mais nós temos que funcionar num regime transdisciplinar. Nós, além de termos enfermeiros, temos bioquímicos, temos pessoal das psicologias, temos pessoal de enfermagem naturalmente. Neste momento temos connosco o Anderson, que concorreu a uma bolsa, temos de dietética, pessoas a fazer doutorado, ou seja, cada um consegue contribuir num determinado projeto com a oferta daquilo que melhor tem, e é deste casamento que muitas vezes surgem os desenvolvimentos dos projetos. Vou-vos dar um exemplo. Neste momento temos um projeto que tem a ver com a criação de sensorização de pijamas, fibras, etc. Vamos buscar pessoal que é expert em sensores de temperatura, de umidade, de pressão. Para quê? Para poderem incorporar dentro da fibra. Mas depois também temos pessoal que é expert em engenharia têxtil. Para quê? Para poder fazer este casamento. Mas depois não percebem nada de saúde, naturalmente, mas percebemos nós, e por isso esta transdisciplinaridade ajuda a que as equipas possam pensar de forma criativa e mais, as experiências que nós temos tido é que quando as pessoas começam a privar com perfis diferenciados, acabam por também expandir a sua capacidade criativa, porque de repente 1 mais 1 pode ser 3. E o olhar ao ponto de vista do outro ajuda-nos a transformar esta esponja que nós temos cá dentro a poder ser mais rica, porque ela acaba por se desenvolver também pelo facto de ter múltiplos estímulos, muitas intervenções, e isso é muito positivo. Nós, na academia, temos esta obrigação, penso eu, de transformar os ambientes em chamados ambientes mais autentizóticos, mais positivos, onde as pessoas têm o orgulho em participar. Porque, caso contrário, estamos a replicar um conhecimento que é um reconhecimento, muitas vezes um conhecimento que é muito de livro,
é um conhecimento muito explícito, e nós também queremos que os estudantes desenvolvam conhecimento tácito. Há uma grande diferença entre tácito e explícito, e este conhecimento tácito também é desenvolvido quando há estas oportunidades de partilha de projetos que são disruptivos. E se todas as academias agarrarem nos seus estudantes e valorizarem esta componente criativa, vão verificar que neste funil da inovação muitas ideias vão surgir e que muitas delas têm uma grande aplicação para o contexto da prática, criando valor para o cidadão. Eu pergunto, o que era dos nossos utentes, os usuários, se não tivessem sido desenvolvidas agulhas, catéteres, estavam no tempo da pré-história. Toda esta inovação aconteceu também porque os profissionais de saúde sentiram necessidade de ir criando ferramentas, produtos, serviços diferenciados. E todo este caminho é feito por quem? É pelos profissionais de saúde. Como é que chamam, não sei, adesivos, os adesivos para fixar os catéteres, a evolução que eles têm tido. Muitas vezes são feitos e desenvolvidos por enfermeiros que, porque desconhecem este processo, acabam por partilhar um conhecimento que muitas vezes depois não têm a sua tradução na sua propriedade intelectual. E isto também é valor. Tudo isto é valor que deve ser, passo o pleonasmo, valorizado por quem desenvolve este tipo de projetos. Porquê? É uma forma de identidade também. É um bilhete de identidade, é uma marca de uma profissão. É por isso que eu acho que os enfermeiros têm que ter formação nesta área para que possam registar pedidos de patente, não é? Para registrar propriedade intelectual e mais poderem criar valor de forma diferenciada para esses contextos. E isto não é difícil de desenvolver, é uma prática. E como o Peter Drucker, é uma prática, não faz parte do DNA, é uma prática que pode ser aprendida e desenvolvida como qualquer. Com certeza. Basicamente, penso que as academias têm que investir cada vez mais, porque a enfermagem tenho vindo a observar que está um bocadinho mais atrasada. Nós temos aqui um estudo que fizemos, uma estudante que veio do Brasil, que é uma estudante que está com a professora Marta, em Ribeirão Preto. Dizer-vos só que o levantamento das patentes produzidas pela enfermagem são muito poucas. Dá a ideia que não há um investimento nestas áreas, quando deveria ser determinante que as próprias academias valorizassem estas componentes. Porque, caso contrário, nós não estamos a desempenhar cabalmente o nosso papel. Com certeza, fantástico. É isso mesmo. E você falando, explicando, né, toda a importância também, né, dos outros profissionais, assim, essa visão, né, transdisciplinar, né, o quanto é enriquecedor, né, poder ter outros profissionais também agregando, né, para aquela determinada situação. Então, muito importante. Uma coisa que eu queria complementar, aqui também não sei como está a realidade aí em Portugal nesse sentido, mas também já tem se trabalhado também a parte do empreendedorismo, também na educação infantil. Então, assim, não sei se aí também para as crianças tem sido abordado, tem sido trabalhado, né? Porque acredito que trazendo essa formação, né, trazendo toda essa bagagem, essa experiência, contato, né, com empreendedorismo, com a importância, as estratégias, desde a criança, da adolescência, né? Na pediatria é imensa. Vou-vos dar exemplos. Nós temos alguns pedidos, por exemplo, um projeto muito interessante para que a criança possa aceitar as alterações da imagem corporal. Nós podemos criar bonecos que possam espelhar. Podemos ter bonecos amputados, podemos ter bonecos com fissuras, né? Exatamente, com lesões, replicando exatamente aquilo que são as situações de incapacidade que ela possa ter. Perfeito. Muito bom.
Bom, então vamos ver aqui também se temos perguntas. Deixa eu ver aqui. Estava a falar Joyce. destas incapacidades. Nós podemos, na pediatria, criar simuladores, nós podemos criar, como eu disse, diferentes alterações, podemos criar estomas. Temos um projeto aqui ligado a essa área, para que a criança possa saber que o seu boneco também tem uma... Isso, um estoma, uma estomia, né? Podemos, quer dizer, podemos arranjar estratégias inovadoras para podemos realizar procedimentos de forma mais segura e mais consentâneos com a criança. Quer dizer, basta fazer um brainstorming com os estudantes que eles vos darão dezenas de ideias. Um conjunto de ideias que depois dessas ideias, algumas delas naturalmente serão mais positivas ou mais fáceis de executar. Experimentem fazê-lo e vão ver. Aliás, eu até deixo um desafio que a Priscila pudesse criar uma lista de ideias enviadas por aqueles que consideram interessante, porque depois, naturalmente, transformar essas ideias em projetos pode ser um desafio interessante para um grupo daqueles que estejam mais disponíveis para o fazer. Mas a verdade é esta: tudo tem uma identidade. A pessoa que participa faz parte do processo, não deixando ninguém de fora. Mas a verdade é que nós desaproveitamos muito, porque a criatividade é algo que os estudantes têm e que muitas vezes não é aproveitado. Não é explorada, né? Não é explorada. E a panóplia de possibilidades para contornar problemas, para resolver, é imensa. Imensa, é tudo uma questão de mobilização, nada mais. E essa mobilização tem que acontecer pelas academias, pelo menos, em parceria com organizações que se ocupam desta área, como, por exemplo, os centros de investigação, os SEBRAEs deste mundo inteiro, que estão ávidos de ideias que sejam suficientemente sexys, encantadoras, para poderem ajudar a transformar estes processos em resultados de grande sucesso. Ok? Excelente. Excelente, pode professor. ser perfeitamente possível, mas se as pessoas quiserem enviar as ideias em modelo privado, por uma questão até de se preservarem, têm esse direito. Vocês poderiam criar, inclusive, uma forma das mesmas poderem ser depois desenvolvidas por um comitê, mas tudo isto tem valor, porque muitas vezes as ideias são ovos de Colombo, não é? Podemos analisar o post-it, que tanto se fala. O post-it ainda hoje se utiliza. Foi uma ideia de uma cola que não cola. Eu conto muito essa história, está disponível na net. Por exemplo, o clipe, ainda hoje existe. Uma coisa tão simples, um arame. Temos tantas ideias inovadoras que se transformaram em projetos de sucesso e normalmente têm uma característica, são muito simples. E a questão é que esta criatividade pode ser e deve ser estimulada nos estudantes. Nós todos os anos temos 60 novas ideias. Fazemos grupos, 7 a 8 estudantes por grupo, e todos os anos temos 60 ideias. Claro que está, algumas das ideias não têm critérios de sucesso. Outras achamos que têm. E outras não nos atrevemos a dizer se têm ou não têm, porque se soubéssemos, mas a verdade é que vale a pena explorar. E a explorar que seja dentro da academia e não fora dela, certo? Certo, com certeza. Perfeito. Basicamente seriam alguns destes pontos que eu queria enfatizar e parece-me que se as academias ligadas à enfermagem explorarem estas áreas, vão ficar surpreendidas com o potencial empreendedor que pode ser, o criativo, peço desculpa, o potencial criativo que por sua vez pode gerar inovação. Ok? Eu faço esta separação porque
há uma linha que separa entre ter potencial criativo e transformar em ação, gerando inovação. Essa é a grande diferença. Quando um estudante desenha algo, faz um protótipo e consegue mostrar aos outros e pôr em comum que aquilo até pode funcionar, está a fazer um protótipo. Sim. Pode estar num TRL, que tem a ver com o TRL, tem uma escala avaliativa que vai de 1 até 10, pode estar num TRL 1 ou 2, mas é às vezes o gatilho para os processos seguintes acontecerem de forma positiva. Por isso, o que nós temos que fazer é aproveitar, é usando aquela metáfora hidráulica, é canalizar a energia dos mais jovens, dos que são mais criativos, para podermos criar valor, juntamente com os que têm mais maturidade técnica e que podem fazer parte da equipa. E é assim que as coisas acontecem, normalmente. Por isso, parece-me que a mensagem que gostaria de passar, parece-me que vale a pena continuar a investir nesta área de inovação, porque ela vai gerar resultado. Com certeza, perfeito, fantástico. Muito obrigada, professor. Estamos recebendo muitos elogios aqui, né, Joyce? Joyce pode comentar, que eu não consigo ver ainda. Você pode comentar. Os comentários aí na tela de vocês, mas o pessoal agradeceu bastante, tá, professor Pedro, pela participação. Pediram, inclusive, se o senhor pudesse conceder a apresentação, que tinha alguns dados interessantes, né, alguns infográficos que o pessoal gostou bastante, né? Estou a ver, sim. Eu vi, com certeza. Perfeito, que aí a gente adiciona no nosso e-book também. Ok. Algumas meninas, alguns participantes aqui já se animaram com as ideias e falaram que vão encaminhar no e-mail. Aí depois a gente repassa com certeza para o senhor. Muito obrigada, viu? A ideia é que depois podem-se criar equipas mais tarde, no sentido de desenvolver alguns destes projetos, com certeza. Tá bom? Eu envio depois, entretanto, eu também vou ter que sair agora. Olhem, neste momento, ficará então assim. Um obrigado pela oportunidade e um abraço a todos. Obrigada, professor. Até logo. A gente vai se falando. Obrigada, professor. Até mais. Tchau, tchau. Muito obrigada, professor. Agradecer o pessoal que nos acompanhou até agora. Se alguém teve alguma divergência na questão do preenchimento da planilha de presença, fiquem tranquilos, a gente está acompanhando o chat aqui de vocês, tá? A gente pode aferir a presença também por esse mecanismo. E aí a gente fica à disposição, né, professora, deixar o encerramento com a senhora. Muito obrigada. Imagina, que agradeço, Joyce. Bom, então agradeço a todos, né, pela participação, por estarem aqui prestigiando, né, esse evento que foi preparado com tanto carinho, com tanto critério, né, por todos nós, e nos colocamos à disposição para que vocês possam entrar em contato e esclarecer todas as dúvidas, e aguardamos por vocês também hoje à noite e nas demais programações que nós teremos amanhã e quarta-feira, ok? Então, é isso aí, um grande abraço, até logo.